Bom, o Carlos Ney, ele já está conosco aqui na tela, mas antes disso eu quero desejar boa noite aqui para vocês, né? Boa noite a todos vocês que nos assistem desde o primeiro dia da 31ª Semana Espírita de Uibaí, aqui do Espaço Semente de Amor, nas dependências do Centro Espírita, e hoje é o terceiro dia a palestra com o nosso amigo Carlos Ney, que já está aí dividindo a tela comigo. Boa noite, Carlos Ney. Boa noite, irmão Lenilson, boa noite a todos e todas que estão nos assistindo, por que não dizer do mundo inteiro, né, em qualquer lugar do mundo ou do Brasil aí. Isso. E na palestra de ontem, Carlos Ney, nós constatamos a audiência de Salvador até Barreiras. Presta atenção à importância de um evento como esse, né? Um evento em que a gente, simplesmente aqui da internet básica, nessa oficina de comunicação social espírita que alcança todo o estado da Bahia e também o Brasil, todo mundo assim fazendo palestra através de lives, para facilitar para as pessoas que estão em casa. Então, ontem nós tivemos esse alcance e hoje, com certeza, e como você falou antes aí em off, Carlos Ney, o alcance triplica depois da palestra, né? Na gravação, quando a gente disponibiliza o link, as pessoas vão lá no canal do YouTube e vão acessando e a audiência é triplicada. Então, Carlos Ney, o tema de hoje, né, o que a pandemia veio nos ensinar, o que temos a aprender com ela. Então, eu passo para você a palavra e você sinta-se à vontade na nossa plataforma Semente de Amor do Centro Espírita André Luiz, que Jesus te ilumine ainda mais para que você possa falar para a gente, para todos os telespectadores que estarão chegando daqui para frente, que já estão conosco, e lhe desejo uma boa palestra, e no final eu retorno para a gente fazer aquele fechamento. Gratidão. Novamente, boa noite a todos e todas que estão assistindo e ouvindo nesse momento. Que a paz do nosso grande Mestre Jesus esteja entre nós, hoje e sempre. Primeiramente, tenho um sentimento de gratidão pelos amigos de Uibaí, Centro Espírita André Luiz, especialmente, por participar mais uma vez da Semana Espírita de Uibaí, que tem um movimento espírita histórico, 31ª Semana Espírita do Uibaí. Então, agradeço a oportunidade de estudar um tema novo, apesar de ter uma base, esse tema ter fundamentações que a gente vai abordar aqui na codificação espírita, que já é secular. É um tema novo, pois é uma realidade que a gente ainda está vivendo, está ainda também aprendendo, mas muitos ensinamentos já estão aí, e é o que a gente vai buscar falar hoje. Então, gratidão pela oportunidade, espero humildemente, com a ajuda dos benfeitores espirituais, estar transmitindo para vocês um pouco do que eu estudei, do que pesquisei, e o que é necessário para que a gente possa aprender e evoluir nesse momento. Como foi abordado, né, o tema, que é uma pergunta, poderia também não ter interrogação, o que a pandemia veio nos ensinar? Poderia ser também uma afirmação que até o final pode ficar assim na mente de cada um de nós, como uma afirmação, mas comecemos como uma interrogação. O que a pandemia veio nos ensinar? Inicialmente, relembrar que pandemia, a gente vive hoje a pandemia da Covid-19. Pandemia é uma epidemia, né, alguma doença que se espalha, um vírus, no caso hoje,
que ultrapassa os limites locais de vários países, territórios, continentes, e chega a todo o planeta Terra. Do grego, a palavra pandemia, né, tem um significado de todo o povo, que é um significado bem objetivo, bem simples, mas que tem a ver com o que a gente vai discutir hoje. Essa pandemia é um problema de saúde pública que envolveu toda a humanidade, todo o planeta Terra, e é algo que é de todos nós, direta ou indiretamente, e traz ensinamentos para cada um de nós, direta ou indiretamente. Ensinamentos que vão do nosso íntimo, da minha personalidade individual, o meu aprendizado com a pandemia, até ensinamentos para a família, para o coletivo. E aí a gente vai entender o porquê desses ensinamentos também nessa jornada desse aprendizado com a pandemia. Temos hoje já diversos estudos com apontamentos, com artigos, com hipóteses ainda do que está ocorrendo no mundo, o que é que vai ser mudado, como é que vai ser o mundo daqui para frente. Algumas pessoas começam a trabalhar a ideia de um novo normal, que outros não concordam também. Então, no sentido da nossa vida aqui material, existem diversos estudos, diversos desdobramentos e alguns resultados que a gente já percebe. Por exemplo, já temos aí resultados do que a pandemia veio nos ensinar em relação à educação, em relação à saúde, em relação a normas sanitárias, à higiene, ao que deve ser melhorado nesse sentido, a precaução. Temos aí já aprendizados relativos a mudanças de ambientes de trabalho, formas de trabalho também, o trabalho virtual, remoto, como se diz, que cresceu bastante, deve ficar em várias empresas e outras instituições. Temos resultados em relação às relações sociais que mudaram com o distanciamento, com o isolamento, com a quarentena, que a gente vai discutir também o que isso trouxe. Então, estudos relativos à vida material, já temos diversos aí com resultados. Relativo ao meio ambiente, por exemplo, já tem apontamentos colocando que a pandemia, em um certo ponto, a partir do isolamento social, principalmente nas grandes cidades, o distanciamento, o recolhimento, acabou ajudando o meio ambiente, pelo menos nesse período. Mas estudiosos já colocam, né, que quando tudo voltar, quando as pessoas estiverem totalmente naquela rotina, que esperamos que seja um pouco diferente, as questões ambientais podem novamente voltar ao que eram. Mas aí depende de nós, depende dos aprendizados que a gente vai tirar e mostrar que é possível mudanças. E a pandemia veio justamente para nos convidar a diversas mudanças no nosso comportamento. Uma outra forma, a gente está vivendo agora um outro resultado. As tecnologias, apesar da distância física, acabaram nos aproximando também. Se não fosse a tecnologia, nesse momento a gente não estaria aqui participando da jornada da Semana Espírita do Ibaí, não teria, né, repensado a forma de fazer a Semana Espírita e outras atividades, reuniões, convívios familiares. Sabemos que não é igual a gente estar presencialmente, por outro lado, assim, online, virtual ou remoto, como se diz, podemos agregar mais pessoas também, é um aprendizado que vem. Então, se fôssemos discutir aqui no sentido da nossa vida cotidiana, materialmente falando, temos diversos estudos aí apontando. Mas o nosso foco é principalmente o aprendizado moral, espiritual que a gente deve adquirir com essa pandemia. O que é que a gente deve estar refletindo? O que é que a gente deve estar aprendendo? O que é que nós devemos estar mudando da nossa vida a partir desses meses que a gente vem vivenciando na pandemia, no sentido moral, no sentido espiritual? Para que entendamos melhor, vou partir aqui de uma noção geral até chegar a situações específicas, para que cada um reflita intimamente sobre esses aprendizados. Sabemos que é um momento de dor para grande parte da humanidade, diretamente. Centenas de milhões de pessoas que ficaram com medo, ansiosas,
que estão ainda com medo, ainda estão ansiosas com as consequências da pandemia, milhares de pessoas que retornaram ao mundo espiritual, que morreram acometidas pela Covid-19, famílias enlutadas, pessoas, né, milhões que ficaram doentes e alguns com sequelas. Por que tudo isso? Qual é o objetivo de tudo isso estar acontecendo conosco hoje? Muitas pessoas se perguntam, algumas levam para aquela ideia do apocalipse, do fim do mundo, outras visualizam como um castigo divino, o que não é. Outras visualizam apenas como consequências de desequilíbrios ambientais, de desequilíbrios em investimento na saúde, na ciência, de falta de precaução, o que tem um fundo de verdade. Mas no sentido moral, espiritual, o que verdadeiramente essa pandemia vem nos convidar. E a palavra é ensinar convidando. Pois Jesus, que é o nosso guia, é o nosso modelo, ele nunca impôs nada. Ele sempre convidou, sempre deu exemplo. A doutrina espírita, que busca o cristianismo redivivo, do mesmo jeito. Ela nos descortina os horizontes, descortina o véu da ignorância. Ela nos faz enxergar a verdade. Como Jesus dizia, conhecereis a verdade vos libertará. A doutrina espírita, ela não nos obriga a fazer tal atitude, ela nos convida, nos mostra o caminho, e aí a gente deve seguir com os nossos passos, com a nossa força, com o nosso livre-arbítrio. Por isso, o tema, o que a pandemia veio nos ensinar, e eu poderia até colocar agora, na visão espírita, o que veio nos ensinar. Para que nós possamos entender, como eu falei anteriormente, partindo de uma noção, partindo do geral até chegar a uma realidade íntima, mas esse geral já está interligado com essa realidade, devemos aqui ter em mente um pensamento central do que vamos conversar hoje. Um pensamento central para entender essa situação da pandemia profundamente no nosso íntimo. Esse pensamento começa com a lógica que a doutrina espírita, que Kardec veio nos mostrar junto com os benfeitores. Deus é a suprema perfeição, é justo e bom, é todo amor. Se Deus é todo amor, tudo o que ele faz é para o nosso bem. Ele age através das leis divinas, das leis morais que regulam o universo, regulam a nossa vida. E se algo de doloroso, se uma aflição ocorre conosco, com certeza essa aflição há de ser justa. Ela tem uma causa lógica. Deus se aproveita dos próprios equívocos do homem, dos erros que o homem comete, para, desse erro, tirar o aprendizado. E é isso que está ocorrendo hoje. E para entender melhor, temos 3 aspectos a discutir também, para adentrar nesse caminho do entendimento. Então, pensamento central, a causa é justa do que ocorre hoje. A justiça divina é perfeita. Nada está fora do lugar. E tudo tem uma explicação lógica, racional, e tem um aprendizado que a gente deve seguir. Então, aí já fica um alerta. Que aprendizado? O que é que eu devo tirar? O que é que a humanidade deve tirar? E aí, nesse sentido, nós temos, conforme nos ensina a doutrina espírita, conforme nós temos nas explanações de Kardec, nós vivemos em um planeta que ainda é de provas e expiações. E cada um de nós, individualmente, na nossa jornada evolutiva enquanto espírito imortal, no momento que a gente... Vamos voltar lá atrás. Deus nos criou simples e ignorantes. À medida que a gente vai ganhando intelectualidade, vai conquistando inteligência, a gente vai também conquistando a moral. Aí a gente tem o livre-arbítrio para, a partir da inteligência, da nossa moral, fazer as escolhas da nossa vida.
Nós temos a liberdade para agir. Porém, cada escolha que a gente faz, cada ação, ela vai ter uma consequência, vai ter um resultado, que pode ser bom, que vai nos levar à evolução, que vai nos ajudar a ajudar a humanidade, ajudar o próximo, ou pode ser ruim. Quando essa ação é ruim, é negativa, nós devemos, né, buscar reparar, que o termo que a doutrina espírita nos ensina é reparar, aprender para evoluir, através de provas ou expiações. Isso ocorre no sentido íntimo, no individual. Cada um de nós aqui hoje na Terra tem planejado, não determinado, provas e expiações necessárias para o nosso desenvolvimento, para o que a gente precisa para evoluir nesse momento, né, de acordo com o que nós temos de bagagem moral e intelectual. E isso também ocorre no coletivo. A coletividade também tem suas provas e expiações, como a gente, né, a doutrina espírita nos ensina em diversas obras e exemplos que ocorrem na história da humanidade. A Terra, como eu falava, ainda é um planeta de provas e expiações. Por isso, ainda andamos lado a lado com a dor, porque os habitantes que aqui estão ainda trazem esses traços da reparação, e aí nós temos provas e expiações todos os dias para estarmos aprendendo. Quando a gente aprende, evolui, aí outras provas aparecem até o momento que a gente não precisa mais passar por essas situações. Quando nós nos demoramos em aprender, isso no nível intelectual, ou no nível individual, ou no nível coletivo, a justiça divina, que é perfeita, as leis divinas, que são perfeitas, procura nos dar uma ajuda, procura nos dar um empurrãozinho. E muitas vezes essa ajuda, ela vem através de momentos de dificuldade, de dor e de aflição. Por isso se diz, né, que a Terra hoje, para muitos, é um hospital em que a gente está aqui ainda doente, né, em tratamento para evoluir. Para outros, a Terra hoje ainda é uma prisão. Para outros, é uma escola. Ou para todos nós, tem esse tríplice aspecto. Também é um lugar que a gente pode almejar e conquistar a nossa felicidade. A Terra não está determinada ao sofrimento. Tanto que nós estamos iniciando, né, passando por um processo de transição planetária, que daqui a pouco irei abordar, para entrar em um mundo, para que possamos construir um mundo regenerado, um mundo diferente, um mundo melhor aqui na Terra. E aí, as provas e expiações, quando a gente não consegue seguir o seu curso do modo coletivo, a justiça divina coloca em nossa frente os flagelos destruidores. Conforme nós temos no Livro dos Espíritos, quando se trata da lei de destruição, os benfeitores nos ensinam que os flagelos destruidores, que de época em época atingem a humanidade, por mais que provoquem dores, por mais que provoquem aflições e sofrimentos, têm o objetivo moral de nos levar à evolução. Esses flagelos, muitas vezes, fazem com que a humanidade se desenvolva de um modo mais acelerado. É isso que a gente tem hoje com a pandemia. Algo que está trazendo dor, aflição, mas trará também muito aprendizado e trará também, se nós quisermos, muita evolução. Pois de todo momento de dor e aflição, depois nós temos a evolução. Um flagelo destruidor, por exemplo, são as guerras. As guerras, os conflitos bélicos, são flagelos destruidores que o homem mesmo cria, Deus permite que exista, para que daquele conflito depois a gente tenha aprendizados, tenha paz e também tenha evolução. E hoje, com a pandemia, nós vivemos uma situação que, inclusive, Divaldo Franco, André Trigueiro, Haroldo Dutra, são três, né, notáveis estudiosos da doutrina espírita, palestrantes, que assisti muitos vídeos, muitas palestras deles nesses momentos, para a preparação desse momento de hoje,
para entender essa situação. E é algo que eles colocam, né, que em tudo indica que a pandemia foi uma solução amorosa que Jesus, que é o nosso grande governador planetário, encontrou para, nesse momento, dar um impulso na nossa evolução. A guerra, destruição material, terremotos, outros flagelos destruidores que já existiram na história da humanidade, seriam muito mais traumáticos. Então, a pandemia, né, através de um vírus que é quase invisível, mas que provocou temor, que provocou, infelizmente, ansiedade em muitos, também trouxe humildade para a sociedade. As nações pararam, os poderosos do mundo pararam em várias atividades. A matéria que estava gerindo a vida do ser humano, por um momento a gente parou, né, a correria da vida material e começou a pensar em outras situações. Como diz Haroldo Dutra, a morte passou a ser mais refletida, mais pensada. As pessoas começaram a refletir sobre a morte e, ao mesmo tempo, sobre a vida, sobre como estamos vivendo, como estamos aproveitando a nossa jornada aqui na Terra. Um vírus quase invisível, né, colocou as nações em estado de alerta, pois o medo tomou conta, as pessoas não sabiam como deveria agir, como era a transmissão, a mutação do vírus, uma correria imensa para que a gente pudesse, nesse momento, aproveitar a oportunidade para evoluir. Então, nada ocorre por acaso na justiça divina. Esse flagelo destruidor, ele acaba, né, quando as pessoas podem pensar. E as centenas de milhares de pessoas que morreram, o que é que ocorre? E as famílias enlutadas? E as pessoas que vão ficar desempregadas? E as pessoas que, a partir do isolamento, da quarentena, do distanciamento, começaram a ter um encontro consigo mesmo e começaram a expressar conflitos grandiosos. E as pessoas que passaram a ter novamente transtornos mentais, ou ampliaram-se os transtornos, ou então agora passaram a surgir em várias pessoas. Na obra A Gênese, nós temos no capítulo Sinais do Tempo uma explicação para tudo isso que está ocorrendo hoje. Lá na Gênese, os benfeitores colocam que morre nesse momento o corpo, mas nós não somos o corpo somente. Nós somos espíritos imortais. Morre o corpo, mas continuamos vivos na nossa imortalidade enquanto espírito. O sofrimento da matéria é passageiro e é pequeno com o ganho moral que a gente vai ter, com o ganho de evolução que a gente vai ter. Da dor nasce a esperança. Da dor nasce um mundo novo. Infelizmente, pelas nossas ações equivocadas, ainda é necessário o mecanismo da dor, da aflição, para nos fazer, muitas vezes, evoluir. Esse é o papel do flagelo destruidor. Esse é o papel da pandemia. Nos despertar. E daqui a pouco eu irei debater mais esses temas da morte, porque muitas pessoas têm dúvidas. E hoje a gente vive uma aprovação coletiva, como eu falei, desencarne coletivo, e Divaldo Franco diz que está ocorrendo um processo igual ao que ocorreu, como é relatado na obra Nosso Lar, André Luiz, psicografia de Chico Xavier. A espiritualidade já estava preparada para receber os irmãos que iriam desencarnar. Nenhum desencarne está ocorrendo ao acaso. Esses irmãos e irmãs tinham, né, no seu planejamento reencarnatório, a reparação de voltar ao mundo espiritual através da morte pelo Covid-19. Alguns com a morte dolorosa, com o sofrimento que a gente conhece, né, do que ocorre com quem tem o vírus, mas, como eu falei, morre o corpo.
E esses irmãos e irmãs estão sendo todos acolhidos no mundo espiritual. Todas as nações, né, têm as cidades espirituais, as esferas espirituais que estavam planejadas há muito tempo para acolher esses irmãos. E cada um que desencarnou, com certeza, vai ter um aprendizado e vai voltar diferente numa próxima encarnação. Pois é isso que é relatado na obra Gênese. Né? Da dor nasce a esperança. Todo mundo que passa por esse processo aflitivo agora vai ter um aprendizado. Agora ou mais na frente, mas vai ter o aprendizado. E vai buscar ser diferente. Haroldo Dutra mesmo diz, esses irmãos que morreram agora, que ainda infelizmente estão voltando ao mundo espiritual, com certeza estão refletindo, após o seu despertar, após o seu desencarne, irão refletir sobre o valor da vida, sobre o que fizeram nessa encarnação, e vão planejar vir de um modo melhor no sentido moral. É assim que ocorre a renovação das gerações. É assim que a gente evolui. Morre hoje em um flagelo destruidor para amanhã voltar melhor. Dentro desse processo, sabemos que tem pessoas também que podem ter desencarnado porque não respeitaram o que as normas de saúde e tudo queriam, mas cada desencarne tem a sua explicação, né? Não nos cabe aqui estar refletindo individualmente, mas de modo coletivo, a espiritualidade está recebendo esses irmãos para, né, o seu acolhimento no mundo espiritual e vários deles estarem aprendendo e se renovando. Quem fica aqui também, as famílias, as pessoas que não tiveram a doença, as pessoas que foram acometidas, mas que melhoraram, que ficaram bem, também vão aprender. Todos nós estamos aprendendo, devemos aprender nesse momento. Por que eu digo devemos aprender? Porque nós temos a liberdade de agir. Nós temos a liberdade de pensar e a liberdade de tomar as nossas decisões. Aí o aprendizado vai depender, como Jesus dizia, para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. E nesse processo, como eu falava, provas e expiações, individuais ou coletivas, o flagelo destruidor da pandemia, que nos leva a um melhoramento, e nós temos um terceiro elemento, um terceiro aspecto, a transição planetária. Vivemos um momento de transição. O que é a transição? É esse momento de mudança. É um momento de transformação da Terra de um mundo de provas e expiações para um mundo regenerado. Será um mundo melhor. Um mundo em que nós estaremos andando de forma melhor, lado a lado com o bem. Já vai predominar na população da Terra a ideia do bem. Não seremos ainda totalmente evoluídos, os seres que aqui estarão. Né? Não será um mundo feliz ainda, mas já será um mundo bem melhor. E aí existem algumas ideias sobre a transição que muitas vezes não condizem com a verdade que a doutrina espírita vem nos ensinar. A transição planetária, ela não tem uma data marcada assim para terminar, uma data que nós saibamos aqui. Por quê? Porque ela depende do nosso trabalho individual. A Terra está se melhorando porque os seus habitantes estão se melhorando. As gerações estão se transformando. Nos finais do tempo, na obra Gênese, como eu falava, a renovação é incessante. E nesse momento de um flagelo destruidor, a renovação passa a ser mais rápida. Não é que vai se tirar da Terra os habitantes que tem hoje e trazer habitantes novos de outros mundos, ou seres que vão estar aqui na Terra pela primeira vez. Não é isso. A geração nova somos nós quando queremos nos transformar. E nesse mesmo texto da Gênese é colocado algo muito interessante. Basta a gente se abrir para a renovação, que a espiritualidade já age, já nos ajuda a se renovar. Basta a gente aceitar o convite, não ficar na rebeldia, não ficar achando que não consegue evoluir, não ficar preso
ao materialismo. Materialismo no sentido de acreditar que tudo é matéria, que o nosso corpo é a nossa vida, que quando a gente morre acaba, que só o dinheiro, o poder, a beleza física fazem a felicidade. Nós devemos lembrar que somos espíritos imortais. Inclusive, o papel da doutrina espírita, ajudando o progresso da humanidade, é justamente nos mostrar que somos espíritos imortais e que a gente deve vivenciar os ensinamentos do Cristo no dia a dia. No começo do momento mais grave dessa pandemia, em 15 de março, nós tivemos uma mensagem do benfeitor espiritual Bezerra de Menezes, em que um trecho da mensagem, através do médium Divaldo Franco, no fechamento da Conferência Espírita do Paraná, o irmão Bezerra de Menezes coloca que, nesse momento, a gente deve ter calma, deve entender, né, a pandemia, respeitar as leis do homem, respeitar o que as normas de saúde colocam. Não devemos nos preocupar totalmente em ficar querendo entender o porquê desse vírus agora, porque no futuro a gente vai entender. Para o momento, que a gente mais deve colocar em prática, segundo Bezerra de Menezes, é levar a mensagem da imortalidade da alma. Isso era em 15 de março, porque já se sabia que muitas pessoas iriam morrer. E quando fala-se de imortalidade da alma, não é só um pressuposto vazio da doutrina espírita. É algo que nos consola. É algo que leva consolo às famílias enlutadas, às pessoas que tiveram entes queridos que morreram de Covid-19. Para que esperança maior de saber que a vida não acaba com a morte, que somos espíritos imortais? É isso que Bezerra de Menezes, a espiritualidade, pede para que a gente continue levando como mensagem para a sociedade. Pede também para que a gente viva o que Jesus veio nos ensinar, o amor, a caridade. É esse chamamento. E com esse chamamento da imortalidade da alma, com esse chamamento para a prática da caridade, a gente vai conseguir a renovação íntima, que vai do íntimo passar para o coletivo, e vamos acelerar a transição planetária, chegando a um mundo de regeneração. Então, a pandemia faz parte, né, como consequência de um flagelo destruidor, desse momento de trabalho para a transição. Então, a prova, e voltando aqui para que entendamos esse pensamento central, de modo geral. A prova e expiação é o mecanismo da justiça divina. O flagelo destruidor é a prática desse mecanismo. A pandemia é essa vivência prática do flagelo destruidor. E o aprendizado que a gente vai tirar vai nos levar à evolução, que vai fortalecer a transição planetária da Terra para um mundo regenerado, para um mundo melhor. Nós somos os construtores desse mundo regenerado. Da nossa mudança íntima depende a mudança coletiva que a gente vai ter na Terra. Então, esse é o convite, esse é o aprendizado principal que a gente vai tirar da pandemia. Eu devo me melhorar. E aí a gente já entra na reflexão íntima, nos questionamentos que cada um pode começar a se fazer, de estar aproveitando a oportunidade que a vida está nos concedendo. Nós devemos lembrar que essa pandemia trouxe os mecanismos, os meios para nos convidar ao melhoramento moral. Não por acaso, tem aí como consequência da pandemia um dos meios de se conseguir, né, segurar, podemos assim dizer, a expansão do vírus, a contaminação, foi o isolamento, o distanciamento social por meio das quarentenas. Tanto que a questão da quarentena virou um motivo grandioso de estudos sociológicos, de relacionamentos familiares e tudo, e inclusive espirituais, porque foi algo que abalou a humanidade. Nós víamos
numa correria grandiosa. O mundo vinha muito acelerado. Basta a gente lembrar da correria de antes do início da pandemia. Era uma correria em que as pessoas, na maior parte, estavam vivendo apenas para o trabalho, para o consumismo, né, para os prazeres do mundo, como se diz, estava se vivendo apenas para o material, projetos materiais, como se o corpo nunca fosse morrer, nunca fosse acabar. E aí a pandemia veio e deu essa primeira parada, esse primeiro impacto, o temor da morte. Não é temor que a gente quer, que a doutrina espírita quer que as pessoas tenham, mas que a gente entenda a morte como um processo natural e que saiba viver de modo que estejamos preparados para a morte. Como? Não deixando para depois para evoluir, como na correria que a gente estava. Não, primeiro eu vou conquistar o dinheiro, aquele emprego, aquele salário, o carro, aquela viagem, né? Vou fazer isso e aquilo no meu corpo, só pensando na matéria, depois eu penso em evoluir moralmente. Não estou aqui dizendo que é errado a pessoa viver os bens materiais, mas são secundários relativo ao espiritual. E hoje a gente tem esse chamamento. Não adianta ter essa correria por acúmulo, por riqueza, por poder material, porque podemos morrer a qualquer instante. E aí, no mundo espiritual, no mundo verdadeiro, a nossa consciência vai nos perguntar, vai nos cobrar: o que foi que eu fiz na minha encarnação? O que foi que eu evoluí? O que foi que eu aprendi? O que foi que eu fiz de bem? Então, chamamento. Esse foi o primeiro chamamento. Vamos parar e refletir sobre a morte e sobre a vida. Com o isolamento, com o distanciamento social, com a quarentena, nós tivemos situações também que servem de muito aprendizado e que estão ajudando o nosso planeta. As pessoas tinham o costume de viver somente buscando prazeres fora de casa. E aí, o isolamento foi um convite a retornar ao lar, como diz Divaldo Franco. Foi um convite a voltar à família. Porque, infelizmente, parte da sociedade não se dava conta de que estava vivendo pelo relógio e pela agenda. Saindo, assim, praticamente de madrugada de casa. Sabemos que tem na cidade grande a necessidade de sair, de trabalhar, mas, assim, muitas pessoas que tinham a opção de não fazer isso, enchendo-se de agenda, saindo de casa praticamente de madrugada e voltando praticamente de madrugada de novo, usando a casa como dormitório, visitando o seu lar, sua casa. E agora a pandemia nos trouxe para dentro de casa, para ficar com a nossa família. São relatados aí diversos casos de famílias que estão se conhecendo agora, de pessoas que diziam que não se conheciam. Né? Tem nas palestras que a gente assiste, em estudos que são realizados, nós temos relatos de pessoas assim: poxa, eu não conhecia o meu companheiro, a minha companheira, não estou suportando ficar em casa com minha família. Por que isso ocorreu? Porque as pessoas não se conheciam de verdade, não viviam, e era necessário essa vida junta. A nossa família não foi construída por acaso, é a nossa primeira sociedade. Nós estamos juntos para evoluir juntos. São afeições, são desafetos do passado que estão aqui para evoluir juntos. E a gente muitas vezes não estava valorizando a família. De um certo modo, inconscientemente ou conscientemente, muita gente fugia de casa. Ia ficar onde? Ia procurar diversão nos bares, nas boates. Alguns iam procurar na drogadição, nos vícios diversos. E com a pandemia, o isolamento, isso também deu uma diminuída. Inclusive, existem relatos de que as energias deletérias de vários ambientes melhoraram. Né? As energias
foram limpas, foram limpadas. A psicosfera, né, que é uma energia dos ambientes, de acordo com o pensamento, as emanações que tem ali, em ambientes de energia negativa, como as pessoas ficaram até meses sem frequentar aquele ambiente, sem alimentar espíritos vampirizadores, deu uma melhorada na egrégora, na psicosfera de várias localidades também. Uma higiene mental, uma higiene de energias também ocorreu por conta desse isolamento, que muitos reclamavam. Porque muitos reclamam, com todo respeito à opinião de cada um. Mas tinha gente que tem medo, tem gente que tem medo de ficar em casa com sua família e se conhecer e conhecer o outro. Prefere ficar na fuga dos prazeres mundanos lá fora. E aí foram convidados a ficar em casa e muitos souberam usar positivamente. É um aprendizado que a gente deve ter. Se conhecer mais, estudar juntos, aprender juntos, realizar o evangelho no lar, assistir palestras edificantes juntos. Isso também deu um ampliado, que é muito bom. Muitos evangelhos no lar foram criados nesse momento. Muitos momentos de oração em casa, já que as casas espíritas também fecharam. E aí também tem um aspecto importante que a Haroldo Dutra Dias chama a atenção, porque ficou o questionamento, e com as casas espíritas fechadas, com os ambientes religiosos fechados, os médios, as pessoas que tinham aquela rotina de fazer aquele trabalho, os espíritos que estavam ali para aprender, o que é que ocorreu? Aí ele responde até com algo que Emmanuel já tinha escrito no prefácio da obra Nosso Lar, há décadas atrás. Emmanuel diz o seguinte: a doutrina espírita, o espiritismo, muito importante, o espiritualismo, muito importante, mas mais importante do que isso é a gente vivenciar a espiritualidade. É aprender nessa fonte e viver. E ele até diz, espiritualidade é o que a gente traz do espiritismo para a nossa vida e coloca em prática. Então, não tinha as atividades da casa espírita, a gente deveria trazer para dentro de casa a oração, o trabalho no bem, a caridade, a compreensão, trazendo para perto de si. Vejamos esse chamamento do flagelo destruidor da pandemia. O se autoconhecer também. Muitos de nós fomos colocados frente a frente consigo mesmo. Muitas pessoas que fugiam de si mesmo tiveram que ficar ali, muitos dias trancafiada dentro de casa, buscando se autoconhecer. Alguns não tentaram, alguns desvirtuaram, fugiram, mas é um chamamento. É o autoconhecimento. Nós fugimos muito de nós mesmos. Como? Como é que eu fujo de mim mesmo? Muitas vezes criando agendas externas que não me permitem parar para me analisar. Vivendo uma correria absurda, sempre querendo algo externo, querendo algo que não preenche o meu vazio existencial. Querendo viver o mundo externo, esquecendo de viver o mundo íntimo. Porque às vezes a gente tem medo de se reconhecer como uma pessoa que ainda está no início da sua jornada evolutiva, que ainda tem defeitos, mas também nós temos virtudes. Então, um dos maiores convites e aprendizados dessa pandemia é o convite ao autoconhecimento. Não por acaso ficamos nessa situação, alguns mais, outros menos, de ficar consigo mesmo. Aí é o momento que a gente deveria ter aproveitado e deve aproveitar para fazer uma autoanálise, para refletir sobre o estilo de vida que a gente está tendo, para refletir sobre os nossos objetivos aqui na nossa encarnação hoje, como nós estamos nos comportando, que valores morais eu verdadeiramente venho adquirindo, que valores morais eu verdadeiramente venho construindo, venho ampliando, o que eu já melhorei nessa encarnação. E até perguntas mais simples. Quem sou eu? O que é que eu quero? Porque tem pessoas que não sabem nem o que quer.
São levadas pela multidão, levadas pelo que os outros querem, mas não se conhecem. E por que esse trabalho de autoconhecimento é essencial? Porque sem se autoconhecer, a gente não busca melhorar. E sem buscar se melhorar, a gente não evolui. E sem evoluir, a gente não ajuda o planeta no processo da transição planetária. A Terra também não evolui. Por isso, o flagelo destruidor tem esse objetivo de apressar o progresso, quando a gente se permite, quando a gente quer, quando a gente realmente entende a necessidade. E Haroldo Dutra também reflete. Na pandemia, nesse momento que a gente vive hoje, a espiritualidade, nesse momento hoje somente não, em momentos de dor, em momentos de aflição, justamente são colocados à prova a nossa bagagem moral. O que a gente já adquiriu verdadeiramente de virtudes, de força moral e de fé. E hoje nós estamos sendo, entre aspas, avaliados nesse sentido. É o momento que nós estamos, segundo o pesquisador, né, Haroldo Dutra, que eu falava agora, o palestrante Haroldo Dutra, nós fomos desnudados. Ficamos expostos à verdade nesse momento. E muitas vezes a gente quer fugir dessa verdade, desse encontro consigo mesmo. Por isso também, conflitos íntimos, conflitos nos lares, que muitas vezes resultaram em mortes, em brigas, são situações que têm a ver com o nosso íntimo. São pessoas que não se conheciam de verdade. São pessoas que traziam dificuldades, não queriam enxergar, ou até enxergavam, mas não queriam buscar ajuda, não queriam melhorar. E nesse momento de dor e aflição extremo, esse transtorno que a pessoa traz na sua conduta moral, um transtorno mental, foi ampliado. Por isso se diz, né, que a saúde mental está sendo muito atingida. Mas não é algo no sentido totalmente negativo, porque está aflorando algo que a gente escondia. Agora nós temos o dever de trabalhar o que foi aflorado. Não é só reconhecer os problemas que identificamos. Como falei no início, problemas ambientais e melhorias foram identificadas. Problemas sociais, de saneamento, de pobreza, de desigualdade social, foram aí colocados, expostos, né? Foram muito bem colocados aí à prova para que a humanidade enxergasse a desigualdade que a gente tem no mundo. Inclusive, o nosso papel enquanto cristão, enquanto espírita, é diminuir a desigualdade. É ajudar para que o mundo seja mais justo. Mas isso foi colocado aí, foi exposto. A falta de saneamento, pessoas que não têm água em casa para lavar as mãos, para cumprir a campanha do lavar as mãos, pessoas que não tinham dinheiro para comprar um álcool em gel, para usar máscara, pessoas que tinham que sair para trabalhar. Tudo foi identificado. Problemas diversos que a humanidade escondia foram identificados. Fragilidades da saúde, o que precisa melhorar. Agora cabe a renovação, cabe a reconstrução, cabe a segunda etapa, que é o melhoramento na prática. Esse é o chamamento da pandemia, é o aprendizado moral que a gente deve levar. Então, foram identificados conflitos, transtornos íntimos diversos. Tanto que a Organização Mundial de Saúde faz um alerta, né, que vai vir uma onda aí de ampliação de transtornos mentais diversos e, infelizmente, talvez de ideação suicida. Nós devemos já estar nos preparando para esse acolhimento. Já tem casas espíritas, ONGs, instituições de ensino, instituições religiosas que aproveitaram essa oportunidade da pandemia, identificando o problema e já estão agindo, já estão fazendo diferente.
já estão acolhendo, já estão conversando com as pessoas que passam essas dificuldades, né? Já está tendo até mais atendimento psicológico, psiquiátrico e outros em projetos para a sociedade, muito atendimento ocorrendo à distância, online, o que é muito bom também, e isso vai crescer. É um aprendizado que a gente deve ter também, de se preparar para o acolhimento das pessoas que, nesse momento, não conseguiram fazer um encontro consigo mesmo. Ou, nesse encontro, ficaram num conflito maior. Mas, como eu falava na estante, o problema foi exposto não para que a gente ficasse sofrendo, não para nos humilhar, mas para que a gente possa agora cuidar. Tinha muita coisa que a humanidade estava escondendo na sua rotina materialista, no sentido de acreditar só na matéria, só no dinheiro, só no poder das coisas da terra. O convite é: nós somos espíritos imortais, temos necessidades para além da matéria e devemos acordar para isso. Temos conflitos íntimos a resolver, temos conflitos sociais na nossa família, né, conflitos entre companheiros e companheiras, entre casais, que também precisam ser resolvidos, que precisam ser pensados. Essa é a nova etapa, é o aprendizado de hoje, mas é a etapa que a gente vai construir. Esse é o convite da espiritualidade maior. Aproveitemos esse momento para, da dor, tirar a esperança. Aproveitemos esse momento para, da aflição, tirar a consolação. E é algo que a gente nota que é muito real, porque, infelizmente, na nossa vivência social, as pessoas relatam muito em diversos ambientes de estudos que vamos participando. Infelizmente, nós temos um aumento de pessoas que estão, nesse momento, se sentindo angustiadas, que estão se sentindo ansiosas, que estão se sentindo com medo, que estão se sentindo aflitas, que estão se sentindo depressivas. Justamente para esses corações aflitos, que a doutrina espírita vem conclamar. São para esses corações aflitos o convite ao automelhoramento, o convite ao autoconhecimento, o convite à vivência do Evangelho de Jesus, o convite a se entender como espírito imortal, que ainda está no início da jornada evolutiva, que temos imperfeições, mas temos a inteligência para mudar a nossa trajetória, para mudar o nosso caminho. Esse momento é um chamamento de aprendizado para toda a humanidade. Nós, individualmente, no nosso íntimo, cada um vai tirar os seus aprendizados da forma que entendeu o que está entendendo o momento, pois tem pessoas que, infelizmente, ainda querem negar a realidade, mas um dia irão aprender. Basta a gente pensar por si, fazer a nossa parte. O momento é de aprendizado. A dor, ela é passageira. Deus nos criou para a felicidade. Deus nos criou para sermos felizes. Nos criou para a vida plena e vida em abundância, como Jesus veio nos ensinar. Esse momento é um convite, como dizia Jesus, para que a gente possa nascer de novo, para que a gente possa nascer como um homem novo, no sentido geral, um espírito novo, renovado nas ideias, renovado nas energias, que desse momento de aflição a gente possa tirar o aprendizado pelo autoconhecimento, que a gente possa iniciar a nossa reforma íntima, que possamos entender as virtudes que nós já temos e potencializar essas virtudes, que possamos buscar conhecimentos novos, que possamos nos reinventar,
Isso vai ser muito necessário. Reinventar-se. Pessoas que perderam o emprego, buscar se reinventar, buscar novas possibilidades. Nós temos capacidade de renovar. Não baixar a cabeça e ficar, apesar da dificuldade, com todo respeito, mas a gente pode construir um novo caminho. Se tivemos um ente querido que morreu, lembremos, a vida não acaba com a morte. A morte é passagem, nós somos espíritos imortais. Se ficamos doentes, estamos com sequelas, vamos ver que aprendizado a gente pode tirar, o que é que a gente pode fazer. Não é por acaso. Nada é ao acaso na justiça divina. Se algo está ocorrendo conosco, é porque é necessário. E a gente deve aprender e evoluir. A palavra-chave, o termo-chave, é o que Jesus já conclamava há mais de 2000 anos. Devemos nascer de novo. Devemos buscar a renovação moral. O ensinamento está aí. Quem tem olhos de ver e que tem ouvidos de ouvir. Basta agora fazer a nossa parte. Se a gente não consegue fazer sozinho, peçamos ajuda. Frequentemos um ambiente, uma instituição que possa nos ajudar no sentido moral, religioso, no sentido psicológico também. Procuremos conversar com as pessoas do nosso lado. Procuremos o máximo de aprendizado nesse momento. O convite é bem claro, chegando aqui no nosso encerramento, nas nossas considerações finais. Do que eu quis colocar do início até agora. O convite é bem claro. Prova e expiação individual e coletiva como mecanismo de aprendizado. O flagelo destruidor da pandemia como esse momento prático para que a gente possa aprender. Mesmo perante dor e aflição, tivemos também coisas boas ocorrendo, aprendizados positivos. Agora é colocar em prática. A doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, não obriga, convida. O convite está feito. Basta agora a gente aceitar e se renovar. É o grande chamamento do momento. Sabemos que ainda estamos vivenciando a pandemia, que nem tudo foi encerrado. Não sabemos ainda totalmente do que virá pela frente. E se a gente não aproveitou esses meses passados para fazer a nossa renovação íntima, não fique se culpando, não fique para baixo. Comece hoje. O importante é aceitar o convite. O importante é como tem na obra Gênese, é nós nos abrirmos, ter a predisposição a se melhorar. Quando a gente abre-se de verdade a se melhorar, a espiritualidade nos identifica a verdade em nós e passa a nos ajudar com mais força para que a gente possa seguir esse caminho de renovação. Não é um momento fácil, mas é um momento que a gente vai vencer. É um momento que a humanidade vai atravessar e desse momento, nós, com certeza, sairemos melhores, mais humanos, mais espiritualizados, mais fortes, vivendo o amor e a caridade. Pois todo esse convite ao auto-melhoramento é um convite que Jesus já fazia 2000 anos atrás, para simplesmente vivermos a lei de amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Esse é o chamamento que nós devemos ter como aprendizado da pandemia. E como tem uma frase atribuída a Chico Xavier, embora a gente não possa voltar atrás e fazer um novo começo, cada um de nós, com esse aprendizado, pode mudar agora e fazer um novo fim. Gratidão pela atenção. Espero humildemente ter contribuído com a explanação do tema da noite de hoje e que o Mestre Jesus ilumine a todos nós hoje e sempre.
Gratidão a você, amigo Carlos Ney, gratidão a vocês, caros telespectadores, que estão aí na audiência da 31ª Semana Espírita de Uibaí, diretamente aqui do Espaço Semente de Amor, né? E Carlos Ney, ó, pasmem, mas a audiência hoje, irmão, nós chegamos até no Sudeste, tá? Se me permite, por gentileza, eu não vou citar nome, porque são mais de 90 pessoas, então fica cansativo, mas me permitam, por gentileza, dizer que nós tivemos aqui telespectador de Mato Grosso, Água Boa, Laiane Nascimento, de São Sebastião do Passé, na Bahia, Edson Souza, de Bititá, Rosa Maria, de Barreira, Noelice Rodrigues, de Morro do Chapéu, Pedro Roberto Bento, de Chique Chique, tivemos Jaslaine, que inclusive estará aqui amanhã fazendo a palestra falando sobre espiritismo e pandemia, tá? Então, essa palestra e ecologia, desculpem, pandemia foi hoje, ela vai falar sobre ecologia, é o assunto que Jaslane estuda em grupo, ela é muito dedicada a esse estudo, também à natureza e à proteção dos animais, Jaslane é muito dedicada a isso, Carlos Ney. Vou continuar. De Chique Chique, Jaslane, Barro Alto, Zanzan, Irecê tivemos várias pessoas, Eunice, João, Linete, Ivânia, várias pessoas, né? De Barra do Mendes, Dete Barreto, Fernandas, Milka Sodré, de Nildes, de Bipeba também tivemos telespectadores, aqui de Uibaí tivemos vários, Presidente Dutra, Salobro de Canarana, de São Paulo nós tivemos a Marta Almeida, Itaberaba, Nicanor, Boca d'Água de Uibaí, Carmen, e tem um ouvinte especial que eu faço questão de frisar. Nós estávamos aqui, Carlos Ney, organizando, o Vitor ali no comando, no computador, né, fazendo a configuração da transmissão, aí entrou uma senhora, Valmicélia, e chegou apressada, falou, eu vim pensando que hoje tem palestra aqui, eu falei, tem sim, mas a palestra é live, é pelo celular, você pode assistir em casa. Ela falou, Helenilson, mas eu não sei mexer nessas coisas, eu não sei se eu vou conseguir. Eu falei, pede alguém lá que você consegue. De repente, quando eu vejo Valmicélia, entra aí. Valmicélia, bacana, beleza, valeu o seu esforço. Então é isso, Carlos Ney, só temos que lhe agradecer. Com certeza, essa audiência tem muito a ver com a qualidade da sua palestra, com a seriedade e o compromisso que você tem disso, eu não tenho dúvida, e na certeza de que essa audiência será triplicada nos próximos acessos. Então, eu só tenho que lhe agradecer enormemente. E passo as suas palavras finais despedidas para a gente também se despedir dos telespectadores. Eu, mais uma vez, só tenho a agradecer também a grande consideração dos amigos de Uibaí, do Centro Espírita André Luiz, de todos que estão aqui na audiência também. Agradecer pela oportunidade, pelo momento de estudo, e até colocando o seguinte, que foi um tema que parabenizo a Semana Espírita, que é um tema ainda de vanguarda, né? A gente vai ter realmente mais aprendizados, mais... Como o próprio Bezerra de Menezes disse, né, que no futuro a gente vai entender os motivos dessa pandemia e os resultados realmente morais, é algo que vai se desenrolar ainda por mais algum tempo e provavelmente daqui a um ano a gente já vai ter uma outra visão, né, mas ficou aí a iniciativa, o convite ao estudo, à reflexão, que é o que a doutrina espírita pede, né, que a gente estude, que a gente se estude e busque se melhorar. Então, mais uma vez, humildemente, espero ter contribuído. Estou à disposição do Centro Espírita André Luiz, dos amigos e para outros momentos também, e que o Mestre Jesus continue nos abençoando, nos iluminando, hoje e sempre. Muito obrigado, amigo. Lembrando aos telespectadores de Uibaí e adjacências que a livraria está funcionando todos os dias, das 18 até as 19h30. Se você quiser adquirir seu livro comprado, emprestado ou na promoção de R$5, que nós colocamos vários livros na promoção, a livraria fica logo ali em frente, está à sua disposição. Você pode vir de máscara tranquilamente, com segurança, sem nenhum problema, adquirir o livro, né? E no sábado nós teremos aqui, Carlos Ney,
a palestra será híbrida, parte presencial e parte virtual. Então, Zé Nilton Siquara estará presente aqui conosco e já tem um público dimensionado para participar no auditório, e que também vocês estejam convidados, viu? Se quiserem vir, fique à vontade. Então, agradecemos a todos vocês, fiquem com Deus, que Jesus nos ilumine, multiplique nossa saúde e nossa disposição pelo trabalho do bem. E até amanhã com Jaislane Castro, o tema é sobre espiritismo e ecologia. Tchau.